As notícias de hoje, 15 de abril de 2018 em R7 Brasil. Mãe de bebês prematuros tem licença maternidade prorrogada. Reprodução Facebook. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal divulgou esta semana a decisão que considera o início da licença maternidade de uma servidora pública a partir da alta de bebês prematuros da internação. O processo se refere a um pedido de prorrogação da licença feito por uma mãe de trigêmeos que nasceram prematuros e passaram quase um mês internados em UTI neonatal, em Brasília. A decisão foi proferida por unanimidade no mês passado pela segunda turma recursal dos Juizados Especiais do TJDFT e só veio a público depois da análise dos últimos recursos. Na última quinta-feira, 12, a turma considerou ainda a licença por motivo de doença, o período em que os bebês ficaram internados. No primeiro grau, o pedido da mãe foi julgado como improcedente, mas na segunda instância a licença foi concedida como benefício dos recém-nascidos. Veja também SP, especialistas promovem debate gratuito sobre bebês prematuros. Menino com doença rara terá aparência de criança para sempre. Vírus que ataca recém-nascidos e tem sintomas parecidos com os da gripe pode ser fatal para crianças diante da internação prolongada das crianças nascidas prematuramente e dos diversos problemas de saúde apresentados pelos gêmeos. Entendo que uma das finalidades da licença maternidade, que é a convivência e o estreitamento de laço afetivo entre a mãe e a criança, não foi atendida. Desse modo, cabe a invocação do princípio do melhor interesse da criança, pois a licença maternidade é benefício concedido em prol dos recém-nascidos, que necessitam dos cuidados da mãe por tempo integral, diz o voto do relator. Prematuridade. Na Câmara dos Deputados, tramita uma PEC, proposta de emenda à Constituição que prevê a extensão da licença maternidade para mães de bebês prematuros. De acordo com a proposta, o tempo de internação do bebê até a alta hospitalar deve ser acrescido à licença de 120 dias da mãe. A PEC limita, no entanto, o tempo total do benefício a 240 dias. Atualmente, as mães de bebês que nascem prematuramente têm licença maternidade de 120 dias, contados a partir do momento do nascimento. Defensores da proposta explicam que muitos prematuros ficam meses internados em unidades de terapia intensiva, o que limita o tempo que as mães têm para cuidar das crianças em casa. Depois de sair do hospital, muitas mulheres acabam deixando o mercado de trabalho diante da impossibilidade de prorrogação da licença. A PEC foi aprovada com facilidade pelos senadores, mas enfrenta dificuldades para ser aprovada na Câmara. Ao longo da tramitação, a proposta foi alterada e recebeu em seu teor uma expressão de defesa à vida desde a concepção. A mudança causou polêmica sob o argumento de que reforça a proibição do aborto no país e atrasou a análise da proposta em plenário. A matéria só poderá voltar à discussão depois que acabar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Cubanos chegam com melhor estrutura para autoridades de Roraima. A crise provocada pela alta na imigração tem culpado e não são os cubanos. Com o perfil de estar só de passagem, em menor número e com melhor situação financeira, o grupo não enfrenta na capital Boa Vista a mesma resistência que tem sofrido os venezuelanos sim, apontados pelo governo local como responsáveis por lotar equipamentos de saúde e incrementar a violência urbana. Anteontem, a governadora do estado, Sueli Campos, PP, pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela. Essa migração se mistura com a dos venezuelanos, que é muito mais extensa. É um incremento, afirma Doridson Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Roraima, um dos que justificou a ação do Estado junto ao STF. A gente praticamente não vê cubanos envolvidos em criminalidade ou trazendo impactos sociais. Na fronteira em Bonfim não há delegacia e o controle de entrada é precário, segundo especialistas. Nós temos uma faixa muito extensa. Fica difícil fazer a fiscalização, afirma Ribeiro. A travessia é feita por via aérea, por meio de companhias menores, ou por estrada. Uma das rotas é pela BR-401, que dá acesso a Boa Vista. Lá, eles encontram uma rede de cubanos que se formou entre os anos 1980 e 1990, com base no curso de medicina da Universidade Federal de Roraima UFRR. A maioria dos novos migrantes, porém,
preferem seguir viagem, fazem migração de trânsito, diz o professor da UFRR João Carlos Jarochewski, especialista em relações internacionais. Quando chegam já têm passagem para outro lugar, como um país da América do Sul ou Estados Unidos. Em geral, os cubanos também recebem aporte financeiro de familiares. Outra diferença em relação aos venezuelanos, que chegam sem dinheiro e precisam recorrer a abrigos públicos ou dormir na rua. A Venezuela vive uma crise social e política, com hiperinflação, pessoas desnutridas e sem acesso a medicamentos, diz Cleiton Abreu, coordenador do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, SJMR, em Boa Vista. Caminho. A rota adotada pelos dois grupos não é a mesma. Enquanto os cubanos descem da Guiana, os venezuelanos cruzam diretamente a fronteira com o Brasil, usando rodovias ou a pé. Esse percurso já havia sido utilizado por haitianos que se abrigaram na Venezuela após o terremoto de 2010, mas, com a crise, foram os primeiros a buscar refúgio no país. Outra parcela dos venezuelanos vai para outros países da América Latina e só então faz a segunda migração para o Brasil. Como o sul da Venezuela é formado por floresta, pessoas que estão no meio urbano, mais ao norte, preferem ir para a Colômbia ou Panamá, que ainda tem a facilidade do idioma. Diz Abreu. Via Bahamas. Não só por Roraima os cubanos entram no Brasil, por meio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O país aceitou receber um grupo deles que estava nas Bahamas havia 2 anos sem perspectiva de ter refúgio na ilha do Caribe. Nós os acolhemos em 2017 aqui no Rio Grande do Sul, disse Karina Apechowski, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário de Refugiados. O Brasil leva em média até 2 anos para conceder o refúgio aos solicitantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Restrição de foro privilegiado em pauta no STF atinge apenas 1% dos 54.990 beneficiados. O julgamento do tema está na pauta do STF para 2 de maio. Fátima Meira. Estadão. Conteúdo. 4 de abril de 2018. O Supremo Tribunal Federal, STF, retoma no início de maio a discussão sobre mudança no modo como deputados federais e senadores são investigados, processados e julgados. Pelas regras atuais, eles estão submetidos apenas aos tribunais de instâncias superiores, o chamado foro privilegiado. A discussão estava parada desde novembro do ano passado, quando o ministro Dias Toffoli pediu maior tempo para a análise do processo. A maioria dos magistrados, no entanto, já se posicionou a favor da restrição dos privilégios para políticos, que passariam a ser exclusivos aos casos ocorridos durante o mandato e em decorrência dele. A mudança atingiria 594 parlamentares, cerca de 1% do total de beneficiados pelo foro, 54.990, de acordo com um estudo divulgado pela Consultoria Legislativa do Senado no ano passado. No dia 27 de março, Toffoli liberou o processo, conforme a assessoria de imprensa da Corte. Nesta sexta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, o incluiu na pauta do dia 2 de maio. O resultado parcial é de 8-0, com a ressalva de que Alexandre de Moraes apresentou divergências no voto em que concordou com o relator, Luiz Roberto Barroso. Ele propõe restrição menor para o foro, que valeria também para crimes comuns, e não apenas aos relacionados à função. Também em novembro do ano passado o assunto chegou a avançar na Câmara, quando a proposta de emenda à Constituição, PEC 333/2017 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A proposta teria impacto muito maior de uma eventual decisão do STF, já que prevê a extinção do foro especial para praticamente todas as funções que hoje gozam do benefício. A PEC aguardava, sem previsão, votação em comissão especial e no plenário da Casa. A intervenção militar no Rio de Janeiro, contudo, colocou a medida na geladeira, já que, enquanto estiver em vigor, ela paralisa a discussão e votação de projetos que alterem a Constituição. Quem tem direito? A estimativa da Consultoria Legislativa do Senado é de que 54.990 autoridades tenham hoje foro privilegiado. Assim, a mudança discutida pelo Supremo atingiria cerca de 1% dos beneficiados atuais, os 513 deputados federais e os 81 senadores.
Barroso estima que, com a limitação discutida no STF, cerca de 90% dos casos envolvendo políticos que estão hoje na corte seriam enviados a instâncias inferiores. O julgamento havia sido iniciado em junho de 2017, mas foi interrompido com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, retomado em novembro e suspenso novamente por Toffoli. Trata-se de uma questão de ordem relativa à Ação Penal 937, que analisa a situação do prefeito de Cabo Frio, RJ, Marquinho Mendes PMDB, denunciado por compra de votos nas eleições de 2008. O político cumpriu o mandato, tomou posse da cadeira de deputado federal em 2015 como suplente de Eduardo Cunha, PMDB-RJ, e, em 2016, foi eleito pela terceira vez para a prefeitura de Cabo Frio, fazendo com que seu processo mudasse de foro diversas vezes. Na primeira sessão, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e a presidente da corte, Carmen Lúcia, se posicionaram a favor da restrição. Na votação de novembro, Alexandre de Moraes, Celso de Mello, Edson Fachin e Luiz Fux também votaram pela limitação. Apesar de já ter maioria do colegiado, a decisão do Supremo só tem validade quando todos os magistrados emitirem voto e a decisão for publicada em acórdão. O texto que está na Câmara, por sua vez, prevê o fim do foro especial para praticamente todas as autoridades hoje previstas na lei. As exceções seriam o presidente da República, seu vice e os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. Ainda de acordo com o estudo da Consultoria Legislativa do Senado, 38.431 funções têm direito a foro, entre políticos, ministros de Estado, juízes, promotores. As constituições estaduais prevêem ainda o benefício para outras 16.559 funções, entre prefeitos, secretários, procuradores, vereadores e defensores. A mudança discutida no STF é mais branda que a da Câmara, explica o assessor legislativo da Câmara Newton Tavares Filho, porque a Corte não tem a prerrogativa de alterar a Constituição, mas apenas de interpretá-la. A extinção do foro, por exigir uma mudança da Carta, precisa passar pelo Legislativo. Como funciona em outros países? Autor de um estudo técnico que compara o sistema brasileiro com o de 16 outros países, Tavares Filho afirma que no resto do mundo o foro especial é restrito a poucos líderes, um número que dificilmente passa de algumas dezenas, presidentes da República, do Senado, da Câmara, primeiros ministros. Ele é utilizado em diversos países sob a justificativa de proteger cargos públicos-chave de perseguição política. A ideia é permitir que autoridades sensíveis a represálias e intimidação sejam julgadas por tribunais isentos. A questão é que nós não temos provas concretas dessa isenção, pondera o especialista, ressaltando que Brasil é recordista no número de autoridades com foro privilegiado. No que diz respeito ao foro privilegiado, EUA tem sistema oposto ao do Brasil. Reuters BBC Brasil. Em muitos casos, a prerrogativa se limita aos delitos relacionados ao cargo e não abrange os crimes comuns, como no Brasil. Os crimes de responsabilidade, que sejam os processos de impeachment, têm um conjunto de regras à parte, que também varia a depender do país. O sistema que mais se assemelha ao brasileiro é o da Espanha, onde todos os parlamentares têm direito a foro privilegiado e, por isso, são julgados apenas pela Câmara Penal do Tribunal Supremo. Estamos falando de algumas centenas de pessoas, isso já é uma situação excepcional, diz Tavares Filho. A lista também é longa na Colômbia, onde os congressistas, além de alguns magistrados, determinados agentes do Ministério Público, Procurador-Geral, Controlador-Geral etc. estão sob a competência da Corte Suprema. Os Estados Unidos são o extremo oposto. Nem o presidente americano tem prerrogativa de foro. Esse é um privilégio restrito a alguns diplomatas, embaixadores e cônsules, ou seja, é uma questão mais ligada ao direito internacional. Na Alemanha, o foro existe apenas para o presidente, que é julgado pela Corte Constitucional em casos de impeachment, previsto para qualquer violação da lei constitucional ou da lei federal. Para ser aberto, o processo precisa passar por uma moção no Bundestag e no Bundesrat, equivalentes à Câmara e ao Senado. A Constituição francesa, por sua vez,
dá imunidade ao presidente, que não pode ser sujeito a nenhuma ação, ato de instrução ou ato persecutório perante nenhuma jurisdição ou autoridade administrativa enquanto estiver no cargo. Os casos de impeachment tramitam em uma corte especial formada por membros do Congresso. Em 1993, os ministros de Estado franceses perderam o foro privilegiado na Suprema Corte e passaram a ser julgados pela Cour de Justice de la République, formada por 12 parlamentares e 3 juízes. Apenas nos casos em que os delitos estão diretamente ligados ao cargo, o órgão foi definido como jurisdição de exceção pelo presidente Emmanuel Macron, que é favorável à sua supressão, em declaração dada no fim do ano passado. Como já foi no Brasil, mas se hoje o Brasil se destaca pelo alcance das categorias com foro especial, a situação já foi ainda mais abrangente. Até 1999, a prerrogativa de foro por função no Brasil valia mesmo depois do fim do exercício funcional. No caso dos políticos, do mandato, a previsão foi estabelecida pela súmula 394, editada em 1964 e cancelada pelo próprio STF. Foi ela que garantiu que o ex-presidente Fernando Collor fosse julgado em 1994 pelo Supremo na ação penal que apurava a prática de corrupção passiva. Ele foi absolvido por falta de provas. A mudança na regra permitiu que as denúncias contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, fossem enviadas à primeira instância. Ele foi preso no último dia 7, depois de condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O presidente em exercício continua sendo processado e julgado pelos ministros do STF, mas apenas com autorização da Câmara dos Deputados. O caso que ganhou destaque no ano passado envolvendo Michel Temer é ilustrativo nesse sentido. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral de República, PGR, 2 vezes, mas o plenário da Casa bloqueou o prosseguimento. O processo fica parado até o PMDBista deixar o Planalto e, depois disso, será enviado à primeira instância. O ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça, STJ José Augusto Delgado lembra que até recentemente os governadores também gozavam da blindagem do Legislativo. Para que fossem processados no STJ, era preciso que as assembleias estaduais permitissem. 2 decisões do STF de maio de 2017, uma delas envolvendo o processo que tinha como réu o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel PT, mudaram a jurisprudência sobre o assunto. Eu passei 17 anos no tribunal, recebi vários processos contra governadores. Em nenhum deles a Assembleia permitiu que eles se tornassem réus, diz Delgado, que integrou o STJ entre 1995 e 2008. Nova onda de refugiados traz cubanos pela fronteira em Roraima. Javier Ramírez Valdez chegou no dia 19 de dezembro a Bonfim, em Roraima, depois de cruzar em Letem, na Guiana, a fronteira brasileira. Deixou em Cuba 2 filhos, 3 irmãos e sua mãe para buscar trabalho, dinheiro e a liberdade que lhe faltava na ilha caribenha. Cuba está em uma situação muito difícil. O salário mínimo é insignificante e o que se paga não dá para viver, contou o motorista de ambulância. A história de Valdez resume a de outros 3.743 cubanos que entraram no país nos últimos 2 anos e pediram oficialmente refúgio. Eles formam o segundo maior contingente de estrangeiros registrados no período pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério das Relações Exteriores, atrás somente dos venezuelanos, superando haitianos e angolanos. Comparando os dados do ano passado com 2015, o número de cubanos que pediu ao CONARE o reconhecimento do status de refugiado aumentou 352%. O fluxo de cubanos para o país começou em 2015. Antes, de 40 a 145 cubanos batiam na porta do conselho por ano. Eles estão chegando quase toda semana, afirma Eliana Vitaliano, coordenadora do Centro da Pastoral do Migrante da Igreja, em Cuiabá, MT. Na vizinha Várzea Grande, os cubanos montaram uma pequena colônia e se dedicam ao comércio de roupas. Valdez está no abrigo da pastoral há 20 dias. Ainda não conseguiu emprego, mas já tem carteira de trabalho. Preferiu ficar em Cuiabá e ir para São Paulo por acreditar que a capital mato-grossense era um lugar mais pacato. Anteontem, ele ganhou a companhia de mais 2 cubanos recém-chegados.
A principal razão para a chegada deles é a crise econômica na ilha, contou Eliana. Cuiabá fica no meio do caminho dos cubanos que buscam as regiões sul e sudeste para se estabelecer. Organizações ligadas ao acolhimento de imigrantes registraram nos últimos 2 anos a presença de cubanos em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Passagem. No começo, eles usavam o Brasil como passagem para outros países como Estados Unidos, Uruguai e Chile. Foi aí que alguns começaram a se fixar, pois perceberam que no Brasil há mais liberdade e o país lhes concede a proteção do status de refugiado, afirmou Karina Pecholsky, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário de Refugiados da Associação Antônio Vieira, em Porto Alegre. Para entrar no Brasil, os cubanos se valem de coiotes. A rota inicial é a Guiana porque a antiga colônia inglesa é um dos únicos países do mundo que não exige visto de entrada dos cubanos. Eles saem da ilha de avião. A passagem aérea custa cerca de $900 americanos, real 3.080. Desembarcam em Georgetown e de lá vão por terra até a fronteira brasileira. Os coiotes os auxiliam na travessia. É muito mais barato vir para o Brasil. Para o ZEUA, atravessando a fronteira mexicana, os coiotes cobram até $10.000 americanos, real 34,2 mil, por pessoa, disse Valdez. O trajeto por terra segue pela BR-401 até Boa Vista. De lá, a viagem para o sul do país pode ser feita por terra ou por avião. Letícia Carvalho, que trabalha na Missão Paz, da igreja, no bairro do Glicério, no centro de São Paulo, foi a Roraima para tratar dos venezuelanos no começo do ano e acabou encontrando um grupo de cubanos que embarcava no aeroporto da capital Boa Vista para Brasília. Eram 10 pessoas. Eles buscavam informações sobre como obter documentos. O destino final deles era Porto Alegre, contou Letícia, e o fluxo registrado nos últimos 2 anos continua neste ano. Agora nós somos bem-vindos aqui. O sorriso é fácil e o celular não sai de sua mão. O aparelho é a primeira conquista feita por Lestar. Ele pediu para não ter o sobrenome identificado, com o suor de seu trabalho em São Paulo. Nascido em Varadeiro, perto de Havana, ele pediu refúgio ao Brasil em 25 de dezembro, dia em que cruzou a fronteira do país. Em Roraima, sai de Cuba primeiro por razões políticas. Em Cuba não há liberdade, não se respeitam os direitos humanos e somente os chefes comunistas desfrutam de conforto e segurança. Além disso, o salário é uma miséria. Lester trabalhava em um hotel de uma rede estrangeira. Podia, portanto, acrescentar ao salário o dinheiro que conseguia fazer por pequenos favores e bicos ligados ao setor de turismo. Nada que tornasse sua vida confortável, como a dos homens novos que aproveitaram a pequena abertura econômica para a propriedade privada propiciada nos últimos anos pelo Partido Comunista Cubano. Foram 8 anos fazendo de tudo, de segurança a cozinheiro, economizou trabalhando e, com um amigo, apanhou um avião para Georgetown, capital da Guiana. Deixei minha família na ilha, e tenho medo do que a G2, Polícia Política Cubana, pode fazer com eles. No fim do ano passado subiu no avião que o levou para longe da ilha. Fez em seguida o trajeto que sabia de cor desde que deixara a terra natal, apanhou um ônibus para Letem, na fronteira com o Brasil, e por terra foi todo o trajeto seguinte, de Boa Vista a São Paulo. Foram 5 dias de ônibus. Todos em Cuba que querem partir já sabem desse roteiro, afirmou. O ajudante de cozinheiro chegou à capital paulista e foi até a Missão Paz, o abrigo para migrantes mantido pelos padres calabrinianos no Glicério, na região central de São Paulo. O prédio que antes abrigou levas de migrantes nordestinos hoje serve a haitianos, senegaleses, congoleses e cubanos. Entre 2016 e 2017, 60 compatriotas de Lester procuraram ajuda na missão. Os primeiros a chegar vieram da República Dominicana. Depois, entraram pelo Equador, como os haitianos, disse Padre Paulo Parisi. Ali, o recém-chegado pode morar durante 3 meses enquanto procura um emprego, regulariza seus documentos e conhece a cidade. A equipe comandada pelo padre providencia documentos, cursos de português e faz a intermediação de emprego para os que buscam refúgio no país. Emprego. Lester imprimiu ali uma centena de currículos e foi entregá-los de hotel em hotel da cidade. Ninguém o chamou. Passou então para os restaurantes, até conseguir um lugar na Vila Nova Conceição, na Zona Sul. O salário é pouco,
mas já permitiu ao cubano enviar à família que permaneceu na ilha R$ 150 nos 2 últimos meses. A exemplo dos demais cubanos, a maioria procura ajudar suas famílias. Pouco depois de chegar a São Paulo, Lester ficou só. Seu amigo decidiu partir para o Uruguai. As coisas não estão mais como eram no Chile e no Uruguai. Muitos iam para lá porque era mais fácil arrumar documentos. Mas agora a situação está difícil nesses países. Nem ele nem seu amigo tinham qualquer relação com o programa Mais Médicos ou com qualquer outro acordo mantido pelo governo cubano com governos, como o venezuelano. Aqui só recebemos um integrante do programa dos Mais Médicos, contou o padre. Também são raras as mulheres que chegam da ilha. Lester passa o fim de semana com seu celular no pátio do abrigo. Estamos vindo para o Brasil porque aqui nos deixam trabalhar e ganhar e não nos mandam mais embora como Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez com Rigondeaux. Lester se lembra da deportação para Cuba pelo governo petista do boxeador cubano Guilherme Rigondeaux. Em 2007, ele desertou da equipe cubana que disputava o Pan-Americano do Rio. Acho que agora os cubanos são bem-vindos aqui. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Sem regra. Pré-campanha vira vale tudo eleitoral no Brasil. Os concorrentes só não têm pedido voto. BBC Brasil na primeira eleição presidencial com 35 dias de propaganda eleitoral na TV e no rádio. A maioria dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto tem ignorado os prazos legais e colocado suas campanhas na rua sem qualquer fiscalização ou prestação de contas. Nesse vale tudo eleitoral, os concorrentes só não têm pedido voto, o que, na prática, não impede a exposição de seus projetos e até mesmo a realização de comícios, caravanas e anúncios em outdoors, e sem levar em conta o teto de gastos, de R$ 70 milhões. A antecipação informal da campanha vai contra a determinação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que estipula a data de 16 de agosto para o início oficial do período no qual os concorrentes podem fazer propaganda eleitoral nas ruas e na internet. O mesmo calendário, no entanto, não estipula regras para a fase de pré-campanha, o que abre brecha para os postulantes montarem estruturas profissionais de assessoria e marketing, usarem jatinhos ou cota parlamentar para pagar passagens, e participarem de atos eleitorais. A menos de 6 meses da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, e o deputado federal Jair Bolsonaro, PSL-RJ, foram os pré-candidatos que até aqui mais tiveram contato com os eleitores em eventos públicos que nada diferem dos realizados na campanha oficial. O PT ainda afirma manter a candidatura de Lula, mas ele, além de preso, está inelegível conforme a lei da ficha limpa. Nas caravanas que fez pelo país, a equipe de Lula, por exemplo, contou com um aparato profissional, formado por seguranças, assessores, fotógrafos, políticos, técnicos para montagem de palco e som e transporte assegurado por ônibus e aviões fretados. No dia em que foi preso, 7 de abril, o petista ainda discursou por 55 minutos do alto de um carro de som. O roteiro de Bolsonaro também segue padrões dignos de uma campanha. Na véspera de qualquer viagem, o parlamentar avisa seus apoiadores pelas redes sociais sobre o horário em que vai desembarcar no aeroporto e os compromissos agendados. A estratégia faz com que o parlamentar seja recebido nas cidades com carros de som, fogos de artifícios e outdoors espalhados pelas ruas, o que é vedado pela lei eleitoral. Mas, neste caso, a punição só pode ser aplicada a partir de 16 de agosto. Multa de R$ 5.000 a R$ 15.000 por dia, brecha que é comemorada por Bolsonaro nas redes sociais. Em seu perfil no Facebook, o deputado agradece a quem instala outdoors com seu rosto. Os exemplos mais recentes são o de Marataízes, ES, e Chã Grande, PE, mas o mesmo perfil não cita, por exemplo, como as viagens são pagas, se com a verba da Câmara dos Deputados ou com recursos do fundo partidário, seja do PSL, atual sigla do deputado, ou do PSC, de onde se desfiliou o mês passado. O dinheiro usado para custear a pré-campanha de Lula, segundo o PT, vem da arrecadação de filiados pela internet e também do fundo partidário. A legenda não revela os custos. Também sem informar os recursos já empregados em suas viagens, o senador Álvaro Dias, do Podemos,
visitou ao menos 11 cidades no mês passado, em 8 estados, como Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará. Mesmo com uma estrutura pequena, afirma viajar só com o assessor do partido e em voos de carreira. Dias registra a cada passo seu de olho na campanha. No dia em que o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus preventivo a Lula, por exemplo, o pré-candidato foi à Avenida Paulista, em São Paulo, gravar um depoimento em defesa da prisão em segunda instância. Preocupado em se posicionar como austero, o agora ex-governador paulista Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB, tem optado por voos comerciais e por viajar sozinho, sem assessores. Nos bastidores, porém, uma equipe experiente formada por marqueteiros e jornalistas grava todas as suas falas para abastecer as redes sociais do tucano, que também afirma pagar os gastos com verba do fundo partidário. As viagens de cunho eleitoral, no entanto, começaram antes mesmo de Alckmin deixar o cargo. Assim que assumiu o partido, em dezembro de 2017, o tucano já passou a dividir a agenda de governador com a de líder partidário, participando de reuniões quase semanais em Brasília. Controle. O que deveria ser feito era liberar a pré-campanha e criar um controle sobre os gastos feitos nessa época. Dessa forma, os candidatos estariam submetidos à fiscalização desde o começo, disse ao Estado o ex-ministro do TSE Henrique Neves. Para ele, a pré-campanha é um período complicado. Não pode proibir de discutir política, mas quando alguém começa a usar carro de som, outdoor, jornal e outros meios que demandam dinheiro, isso pode ser examinado pela Justiça como abuso de poder econômico. Ciro Gomes, PDT, Guilherme Boulos, PSOL, e Manuela de Ávila PCdoB também têm viajado depois de serem lançados por seus partidos. O TSE informou que, de acordo com a legislação eleitoral em vigor, não existem gastos de pré-campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.